Olá, meninos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre os vermes, né? Que também podemos chamar de verminoses, que na verdade são as doenças. E a gente vai falar também nesse capítulo sobre a questão da nossa saúde com relação a essas verminoses, tá, pessoal? Então, gente, seguinte, nós vamos iniciar primeiro com uma introdução, né, falando um pouquinho sobre essa questão dos vermes, né, o que eles são, e a gente vai falar agora aqui dos objetivos gerais do capítulo. Então, nós vamos conhecer as características e exemplos de vermes, e um deles que nós temos aí são os plateumintos e os nematóides, tá, pessoal? Descrever modos de transmissão e medidas preventivas de doenças que na verdade são causadas por esses tipos de vermes. Compreender a necessidade de melhorias de saneamento básico para a prevenção de doenças. Bom, a questão é, todos os vermes são parasitas? Né? Todos eles vivem à custa de um ser vivo, né? Onde temos um hospedeiro, onde ele na verdade prejudica esse hospedeiro? Será que todo verme é assim? Então, como podemos nos prevenir contra a teníase, a cisticercose? Vocês vão conhecer detalhadamente o que é, na verdade, teníase e cisticercose, qual é a diferença. E a gente vai entender também outro tipo de doença que é a esquistossomose. E nós temos também aí outra doença conhecida como ascaridíase, né? Nós vamos entender também um pouco sobre a ancilostomose, ocasionada também por verme, e filariose. E na verdade, a ascaridíase, a ancilostomose e a filariose, elas são causadas por um grupo de vermes conhecido como nematóides. E na verdade, o que devemos fazer para evitar esses tipos de doenças? Então, nós vamos iniciar um pouquinho aí falando sobre os plateumintos. Bom, antes de iniciar, essa palavrinha aí, tá? De plateumintos, significa plano, né? Ou seja, que é um animal de corpo plano, reto, achatado. E mintes, né? Que na verdade é mintos, vem de vermes. Então, plateumintos muito conhecidos aí são aqueles que causam doenças. E um dos exemplos que nós temos aí é a doença conhecida como teníase. E, na verdade, o verme que causa essa doença é conhecida como tênia ou solitária. A gente chama de solitário porque esse tipo de verme, ele, na verdade, vive só, né? Ele não tem outro ser vivo que viva com ele. Ou seja, não tem um macho e uma fêmea que acasalam e formam, na verdade, descendentes. Nós temos também uma doença conhecida como barriga d'água e ela é ocasionada pelo verme conhecido como esquistossomo. E aí nessa imagem a gente pode ver, né, uma imagem do garotinho ali com esse tipo de verme que é o esquistossomo. E nós temos ali a imagem, né, deixa eu apontar aqui para vocês, do ovo do esquistossomo. A gente vai aprender essas estruturas e a função de cada estrutura no organismo. E logo abaixo nós temos a larva do esquistossomo, porque antes de se tornar verme, ele é larva primeiramente, tá? Mas isso vocês vão aprender mais na frente. Então, esses vermes que eu acabei de citar, né, como a tênia, o esquistossomos, eles são, na verdade, considerados parasitas. Ou seja, se eles são parasitas, eles vivem à custa de outros seres vivos, tornando aí esses seres vivos como hospedeiros e causando doença. Mas existem, né, alguns vermes que não causam doenças. Simplesmente eles são vermes que vivem livre, ou seja, têm um modo de vida livre. E eles podem ser encontrados em ambientes aquáticos. E um exemplo que nós temos aí é a planária, que você pode observar aí nessas imagens. A planária, pessoal, ela pode ser encontrada
na água do mar, ela pode ser encontrada na água doce ou ela pode ser encontrada em solo úmido. Então, as planárias, elas não são vermes parasitas, ou seja, elas não causam doenças nos outros seres vivos. Simplesmente elas vivem livre e, na verdade, elas possuem uma alimentação ali a partir daquele ambiente. Algumas podem medir alguns milímetros e outras podem medir aí mais ou menos uns 60 centímetros de comprimento. A planária, na verdade, ela tem aí 2 olhos, que não é um olho assim complexo como de alguns outros animais, mas esses olhos, eles são bem simples. E eles são chamados de ocelos. E esses ocelos, eles são capazes de perceber a luz, né, fazendo com que o animal consiga se orientar. A boca da planária, como você pode ver aí nessa imagem, fica ali na parte ventral, né, na parte traseira, ou seja, né, na parte em que o animal realmente consegue se apoiar numa superfície. E ali a gente tem outras estruturas, né? A região dorsal, a gente consegue ver aí nessa imagem a aurícula, que possui algumas células que são capazes de captar estímulos do meio ambiente. E nós temos ali, né, a faringe, que fica, na verdade, voltada para fora do corpo da planária. Bom, as planárias, elas são consideradas animais hermafroditas, ou seja, né, se elas são consideradas desse grupo de hermafroditas, não existe macho e nem fêmea, ou seja, elas possuem ambos os sexos. Elas têm tanto órgãos masculinos quanto órgãos femininos. Isso quer dizer que durante a reprodução elas trocam os espermatozoides e esses espermatozoides fecundam os óvulos. Fecundando os óvulos, ocorre aí a formação de um casulo. Vou mostrar aqui para vocês. E esse casulo, na verdade, está cheio de ovos, ou seja, os filhos das 2 planárias. E aí, depois que ocorre esse processo da formação do casulo, né, esse casulo vai ficar ali protegido, ele vai receber alimento do próprio casulo. E depois de algum tempo, né, os embriõezinhos, né, as planárias filhotes ou planárias jovens, elas vão simplesmente sair e viver de forma livre, tá? Existe também um tipo de reprodução nas planárias chamada de reprodução assexuada, ou seja, a planária, além de ela se reproduzir dessa forma que eu acabei de mostrar para vocês, onde elas realizam a cópula, né, ou seja, o acasalamento entre elas, mesmo sendo hermafrodita, elas podem, na verdade, realizar o processo de reprodução assexuada. Simplesmente você tem uma planária aqui, né? Ela pode simplesmente se dividir e gerar uma outra planária, ou seja, gerar 2 planárias. Então, as planárias, elas também têm esse tipo de reprodução assexuada. Outra coisa importante é que as planárias, elas têm aí um poder de regeneração. Ou seja, se você cortar a planária em vários pedaços, vai surgir uma outra planária a partir daquele pedacinho. Então, ali naquela imagem você consegue perceber, né, que a planária foi cortada no meio e aí gerou 2 planárias. Então, elas têm essa capacidade de regeneração. Pessoal, na próxima aula a gente vai falar aí um pouquinho sobre a questão aí da doença conhecida como teníase e cisticercose. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Aí um pouco sobre a introdução dos vermes e até a próxima. Um abraço para todos.